Arthur Jorge acredita que Botafogo x Vasco poderia ter placar ainda mais elástico. Dominamos. Treinador português se manifestou após a partida e analisou o clássico. Resultado do jogo Botafogo e Vasco pelo Brasileirão. Botafogo x Vasco terminou com o atropelo da equipe de General Severiano sobre o Gigante da Colina. Enquanto o vencedor disparou na liderança do Brasileirão betano, o derrotado viu o sonho de uma vaga na Copa Libertadores 2025 ficar mais distante. A atuação do clube cruzmaltino revoltou muitos torcedores e sobrou pro treinador da equipe. Muitos adeptos vascaínos foram às redes sociais para exigir a demissão de Rafael Paiva. Inclusive pelo lado botafoguense, Arthur Jorge se manifestou após a partida e acabou revelando que o placar poderia ter sido até mais elástico, pelo volume de jogo de sua equipe no Clássico da Amizade. Treinador crava domínio do líder do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico botafoguense elogiou a qualidade do Vasco, mas não deixou de ressaltar a postura de seu time e ressaltou que o time teve oportunidade de fazer mais gols, além dos marcados por Savarino, Júnior Santos e Luiz Henrique, para tentar vencer, independentemente do adversário e do rival que tínhamos pela frente, que é um rival de qualidade e que nós reconhecemos exatamente essa qualidade. Fomos hoje mais superiores, fomos melhores, fomos mais capazes, fizemos mais gols, tivemos oportunidades para fazer mais ainda e dominamos todos os 90 minutos, afirmou o português. Ele ainda celebrou o bom início, visto que aos 13 minutos, a equipe botafoguense chegou ao seu segundo gol. Hoje fizemos mais um bom jogo, um resultado muito importante, uma vitória muito boa. Muito importante também com 15 minutos avassaladores para conseguir construir uma vantagem que acabou por nos permitir ter um jogo mais controlado. Mas é muito importante e estou muito satisfeito de poder ter uma equipe que trabalha e que luta como esta, disse. Vale salientar que no fim do primeiro tempo, João Vitor foi expulso e deixou a situação ainda mais desconfortável para o Trem-Bala da Colina. Arthur Jorge comentou sobre isso. O fato de o Vasco ter ficado com 10 jogadores também pode ter condicionado. Mas foi um domínio desde o primeiro minuto deste Botafogo que entrou para ganhar e para somar mais 3 pontos, concluiu. Vasco investe no futuro da base do futebol feminino com novas contratações para o Sub-17. O Clube da Colina surpreendeu com a notícia e provou que vale a pena investir na modalidade feminina. Novos talentos no Vasco. O Vasco deu um grande passo ao anunciar a contratação de 21 atletas para compor o time Sub-17, que irá disputar importantes torneios na próxima temporada. Na última terça-feira 29, as 21 jogadoras selecionadas participaram de uma reunião em São Januário. As atletas tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre a estrutura do clube, além de passar por atividades de integração. A ação foi realizada em parceria com a Confira 4, empresa especializada em gestão esportiva e contou com o apoio do Departamento de Futebol Feminino, assim como o suporte jurídico do clube. Além de serem apresentadas ao elenco e à comissão técnica, as atletas também participaram de uma sessão de media training. O objetivo da atividade foi preparar as atletas para o relacionamento com a mídia, reforçando orientações sobre a conduta tanto dentro quanto fora de campo, visando prepará-las para a vida profissional no esporte. Investindo no futuro, a visão de Simone Loureiro. Simone Loureiro, coordenadora do Centro de Formação de Futebol Feminino, Confira 4, ressaltou a importância da base para o desenvolvimento do esporte no Brasil. Em sua fala, Simone destacou o investimento do Vasco na categoria Sub-17 e a importância de projetos que incentivem o crescimento das jogadoras ainda na base. Desde sempre falo sobre a importância da base para o cenário que temos hoje no futebol feminino. A necessidade de ter um projeto que cuidasse e trabalhasse com essa parte da modalidade foi o que nos levou a iniciar com meninas de 15 e 16 anos. Ao longo do tempo, consolidamos cada etapa, explicou Simone. As meninas da Colina, recém-contratadas, se preparam para a partida de logo mais contra o América, pela estreia na Copa Rio Sub-17. Foto: Beatriz Palmieri, Vasco da Gama. As meninas da Colina, recém-contratadas, se preparam para a partida de logo mais contra o América, pela estreia na Copa Rio Sub-17. Foto: Beatriz Palmieri, Vasco da Gama. A expectativa é que, com a base sólida e o apoio da comissão técnica, as novas contratadas tenham o suporte necessário para se destacar nos torneios. Além disso, parcerias estratégicas serão fundamentais para garantir o sucesso a longo prazo e a continuidade do crescimento da equipe na modalidade.
O coordenador do futebol feminino, Gabriel Barreiro, ressaltou o papel essencial da base na formação de jovens atletas e futuras estrelas. Ele enfatizou que investimentos contínuos no Sub-17 são fundamentais para que o Vasco alcance novos patamares de sucesso. O Gigante da Colina tem uma trajetória marcante na formação de talentos no futebol feminino. Em 2012, o clube fez história ao se tornar o primeiro time brasileiro a conquistar um título mundial de base, ao vencer o Atlético de Madrid na Ibercup com a equipe Sub-17. Com facilidade, o Botafogo vence o Vasco por 3-0 pelo Brasileirão, veja como foi. Pelo Clássico Carioca, os donos da casa deram um show e passaram pelo Cruz Maltino sem dificuldades, conquistando mais 3 pontos. Primeiro tempo. Botafogo e Vasco se enfrentaram na noite desta terça-feira, 5, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, pela 32ª rodada do Brasileirão Betano Série A. O primeiro tempo do Clássico Carioca foi nitidamente dominado pelos donos da casa, que assustou com a cabeçada de Adrielson na trave, mas que não precisaram de muito tempo para abrir o placar. Aos 9 minutos, após linda jogada, Alex Telles cruzou e achou Savarino, que pegou de primeira para marcar um golaço. 3 minutos depois, em outra bela troca de passes, Luiz Henrique ficou na frente de Léo Jardim, e finalizou com uma mistura de chute e drible para ampliar o placar, o que já parecia difícil para o Cruz Maltino na partida. Ficou ainda pior quando João Vitor recebeu o segundo cartão amarelo após falta em Igor Jesus e foi expulso do jogo. Segundo tempo. Como já era de se esperar com um a mais em campo, o Fogão continuava a pressionar os visitantes, mas não conseguiram criar grandes chances como na etapa inicial, até que Arthur Jorge colocou Júnior Santos para o jogo. Em seu primeiro toque na bola, o camisa 11 do Botafogo deu uma cavadinha em Léo Jardim e fez o terceiro após receber passe de Marlon Freitas. Publicidade. Adrielson e Luiz Henrique deixaram o campo com dores e preocupam o time para a sequência que vem pela frente com a reta final do Brasileirão e a grande final da Libertadores, 2024. O Vasco da Gama segue na 9ª colocação com 43 pontos. Já o Botafogo está mais líder do que nunca, abrindo 6 pontos de vantagem do segundo colocado Palmeiras. Faltam 6 rodadas para o término da competição nacional de pontos corridos e a sequência promete muita emoção. O próximo jogo do Gigante da Colina será diante do Fortaleza fora de casa. Já o Fogão recebe o Cuiabá no Newton Santos. Demissão de Rafael Paiva é exigida pela torcida após clássico Botafogo x Vasco. Não temos técnico. O Almirante perdeu de 3-0 para o Glorioso, mas segue focado em tentar pegar uma vaga para a próxima Libertadores. Vasco perder para Botafogo e Rafael Paiva é criticado. O Vasco perdeu o clássico para o Botafogo pelo Brasileirão Betano. A equipe vascaína foi dominada pelo rival e somou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Essa foi a 13ª derrota do Gigante da Colina em 32 jogos disputados. No final do segundo tempo, o zagueiro João Vitor foi expulso e complicou o que já estava difícil para a equipe. Ele cometeu uma falta em Igor Jesus e tomou o segundo amarelo. Em um primeiro momento, Bruno Arleu deu um pênalti, mas voltou atrás e deu falta e o cartão amarelo. Porém, o culpado do mau resultado do Almirante para a torcida vascaína foi o treinador Rafael Paiva, que foi muito criticado. Além das reclamações sobre o comandante, também foi pedido por muitos torcedores que ele fosse demitido após a derrota. O time ficou mais de uma semana sem jogar e quando voltou, parece que não treinou. Rafael Paiva precisa ser demitido. Rafael Paiva tem que ser demitido para ontem. Nunca vi um time desse 0% de sangue, pediram torcedores vascaínos. O que mais a torcida vascaína falou do técnico Rafael Paiva? As críticas não pararam por aí. Teve torcedor reclamando da escalação que ele mandou a campo contra um adversário tão forte e chegou até a comentar que enquanto ele estiver na equipe, o clube carioca não terá um treinador no comando, detonando o profissional. Que esculacho vai levando esse time do Rafael Paiva? Podem falar do elenco, mas é ele quem escalou Jean David, é ele que treina a saída de bola, é ele que treina a bola parada. Não temos técnico, reclamou um torcedor. O Rafael Paiva é um dos piores técnicos que já passou por aqui. Como pode ser tão pardal? E ainda tem quem defenda, criticou outro vascaíno, destacando toda sua insatisfação com o atual técnico do Vasco. Foco do Vasco neste momento da temporada. Pelo lado do Gigante da Colina neste momento, o que resta é um sonho com uma possível vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. Além de fazer sua parte, o time teria de trocar para um G9, que aconteceria com o Botafogo campeão da Libertadores.
Flamengo campeão da Copa do Brasil e Cruzeiro campeão da Sul-Americana. Agora, o Vasco volta a campo pelo Brasileirão Série A contra o Fortaleza, fora de casa, na noite do próximo sábado, 9 às 19 horas. No momento, o Gigante da Colina está em 9º lugar na tabela da competição nacional com 43 pontos conquistados até aqui na Liga Nacional. Proposta de Testor por Ryan, do Vasco, inclui até aluguel do Nilton Santos. Atacante vascaíno pode render grande quantia aos cofres do Gigante da Colina. Negociações do Vasco em 2024. O atacante Ryan, do Vasco, vem sendo bastante cobiçado dentro do mercado de transferências. O mais novo interessado é o Lyon, da França, clube que é comandado por John Testor, o mesmo mandatário da SAF do Botafogo. Aos 18 anos, o garoto é um dos grandes ativos do atual elenco vascaíno e provavelmente será negociado na próxima janela. A proposta apresentada pelo Lyon é de 14 milhões de euros, ou 88,7 milhões de reais na atual cotação. Ainda de acordo com a informação do site G, o Vasco poderia quitar uma dívida de 15 milhões de reais com o CEO do Botafogo, Tairo Arruda, já que o rival pertence ao mesmo conglomerado que comanda as ações do Lyon. Ryan, do Vasco, pode jogar no Botafogo? Entenda a situação. O portal também traz outro fator envolvido na negociação. O Gigante da Colina poderia usar o estádio Nilton Santos, do Botafogo, pelos próximos 3 anos. Neste período, é esperado que aconteça a reforma de São Januário. Até o momento, não se imagina que Ryan possa jogar com a camisa do rival carioca. Se isso acontecer, os valores envolvidos na transferência do atacante para as mãos de Testor aumentariam. Nome frequente nas convocações das seleções de base, Ryan tem 2 gols e 1 assistência pelo time profissional do Vasco em 2024. Foram 29 jogos disputados até o momento. O conglomerado de clubes comandado por John Testor envolve ainda o RWD Molenbeek, da Bélgica. Sem vagas para estrangeiros no Lyon, o jovem atacante vascaíno poderia ser emprestado para a equipe belga.